E seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos começar mais uma aula. É uma aula mais curtinha. Vai ajudar você a entender um pouco melhor como trabalhar um elemento muito importante da teoria da aula anterior, que é aquela parte dos juros, né? Da taxa de juros, está na mesma grandeza que o tempo, na mesma unidade de tempo, tá? Então é a chamada taxa proporcional. Aqui, ó, já peço para você já se preparar, porque a gente vai printar muito dessas telas, já deixar destacado que é importante e dominar isso aqui vai de fato realmente ajudar você na parte dos juros simples, beleza? Então vamos lá, ó. São taxas diferentes que produzem um montante igual em regime de juros simples. E está falando que são taxas diferentes porque ela vai ser apresentada com um valor diferente. Então, olha só, claro que vai trocar a tela, você já está acostumado, né? Deixa eu voltar então a tela, está aqui, ó. Uma taxa semestral de 3% terá taxa de juros mensal igual a... A gente já discutiu isso e quando eu fui passar a teoria para você, lembra que eu falei? Falei, olha, eu quero que você tente sempre ajustar os juros, a taxa de juros. Não olhar muito para o tempo, olhar mais para a taxa de juros. Porque é mais fácil a gente chegar na resposta desses juros olhando para a taxa. Então, a gente tem aqui, ó, taxa semestral de 3%. Então, você colocaria aqui assim, uma taxa de 3% ao semestre. E você vai precisar ajustar isso porque sua conta está em meses. Então, o que eu disse naquela ocasião? Se você está com uma taxa ao semestre e um tempo em meses, é mais difícil você converter o mês para semestre do que converter o semestre para mês. Lembra disso da teoria? Porque a questão fatalmente vai fazer isso, tá? Se a questão não coloca taxa e tempo em unidades diferentes, ela está sendo boazinha com você. Pode acreditar. Então, o que a gente tem mais frequente nas questões que tem um certo grau de dificuldade, que vai vir com um grau de dificuldade maior, são unidades diferentes, unidades de tempos diferentes. Mas como a gente já viu isso na aula anterior, para você já vai ficar mais fácil, o que não é comum para muita gente. Muita gente não para fazer essa análise de tempo aí, né, da taxa em relação ao tempo. Para você é o seguinte, tá, se eu estou pagando 3% no semestre, como é que eu faço para descobrir quanto eu pago por mês? Você já tem essa, eu tenho certeza que para você já está mais fácil. Bom, se eu quero converter isso para mês, eu vou pensar, pô, num semestre eu tenho 6 meses, então eu vou pegar essa taxa de 3% e vou dividir por 6. Lembra, até eu comentei, você pode, na fórmula de juros simples, nem simplificar. Você pode colocar o 3 em cima e o 6 embaixo, dividindo junto com o 100. Vai ser sucesso. Você coloca o 6 vezes 100. Então, todo mundo que estiver dividindo, você vai deixar na parte de baixo. Vai fazer muita diferença você ter essa visão. Mas aqui, ó, vamos dar aquela simplificada, vamos dividir por 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. É meio e meio, a gente sabe que pode ser escrito como sendo igual a 0,5% ao mês. Então, o que eu quero com isso? Quando a gente for aplicar ali o lindo que você tiver olhando uma questão de juros simples, você leu lá, interpretou juros simples, desenvolvimento, JCID 100. Beleza. O que eu tenho que ter ali, que eu não posso esquecer? Que a taxa e o tempo tem que estar na mesma grandeza. Para onde eu vou olhar mais vezes? Eu vou olhar para a taxa. E vou fazer o quê? A taxa se encaixar em relação ao mês. É mais simples. Você vai perceber que com o tempo, você vai fazer isso de forma muito rápida, porque inclusive vai ficar, muitos exemplos vão ficar já memorizados. É sucesso. Fechou? Então, a taxa proporcional é isso. É a gente pegar uma taxa que está numa grandeza e escrever ela em outra grandeza, tá? Que no fim vai gerar o mesmo montante, vai gerar o mesmo juros no fim das contas, por assim dizer. Vou pegar mais um exemplo aqui, ó. Você está lá com uma taxa bimestral de 1,5, certo? Terá a taxa de juros semestral. Olha que bonito. Então você está aqui com uma taxa, você está olhando para a sua taxa lá, bonitona, de 1,5% ao bimestre, e você quer converter essa taxa uma taxa semestral. Bom, aí você vai fazer aquela relação que eu te falei já. Se no bimestre você paga 1,5, um semestre tem 2 bimestres. Então, o que vai acontecer aqui? Você vai pegar esse 1,5% e vai multiplicar por 3. Maravilha! Tá feito. Então,
a partir do momento que você pega esse 1,5 do bimestre, lembrando que num semestre você tem 3 bimestres, né? Porque um bimestre são 2 meses, semestre são 6 meses. Então você multiplica por 3, você converteu a taxa do bimestre uma taxa ao semestre. Então aqui você teria uma taxa ao semestre. Então essa taxa vai ficar igual de 4,5% ao semestre. E com isso você está passando muita gente. Porque, claro, existem questões que vão cobrar só a taxa proporcional? Tem. É possível. Mas isso é mais comum estar dentro de um problema. Fato, né? Envolvendo ali tempo e de taxa de juros. Então, taxas proporcionais estão associadas a regime de juros simples. Isso é muito importante você printar, você guardar. Taxa proporcional está relacionada a juros simples. Taxa proporcional é igual a taxa equivalente no juros simples. Porque a gente vai ter a taxa equivalente lá nos juros compostos, que não é só dividir pelo tempo, beleza? Então, se você tiver no regime de juros simples, ele escrever taxa proporcional, ele quer isso, que você altere o tempo que ele está pedindo, semestre, trimestre, dia, mês, ano, sei lá. Se ele pedir taxa equivalente dentro de juros simples, é a mesma coisa. Fechou? Vamos fazer alguns exemplos, essa aula vai ser mais curtinha, então a gente já vai colocar aqui questões de provas para deixar você preparado. Fechou? Então, olha só. Uma questão da FCC de 2018. A taxa de juros simples bimestral proporcional a 4,8 ao ano é... Então, a gente percebe que no slide anterior, o que ele usou para a gente, proporcional. Aqui ele colocou proporcional. Se ele tivesse escrito equivalente, é a mesma coisa. Ele está falando de juros simples. Então, vamos olhar aqui. Ele quer um juros simples bimestral numa taxa de 4,8% ao ano. Então, vamos olhar para a taxa que a gente tem aqui. Ó. É 4,8% ao ano. Eu quero saber isso no bimestre. Aí você vai pensar o seguinte, tá? Um ano, eu tenho quantos bimestres? 6 bimestres. Então, basta eu fazer o quê? Para converter para bimestre, eu vou pegar aquela taxa. O professor falou, se você está pagando 4,8% ao ano, dá para descobrir quanto você pagou por bimestre? Tá. Eu vou dividir essa taxa agora, esse 4,8, eu vou dividir por 6. No ano eu tenho 6 bimestres. E fazendo isso, eu vou ter a porcentagem ao bimestre. Dividindo aqui, pega o bizu do professor. Sempre é bom. Você tira a vírgula, uma casa depois da vírgula, coloca um zero, 48 dividido por 60. Dá para dividir por 6. Se dividir por 6, o 48 vai virar 8. O 60 vai virar 10. Agora você consegue saber certinho a casa decimal. Porque um zero é uma casa decimal. Então você tem que ter uma casa. Então você coloca o 8, conta uma casa, coloca a vírgula, 0, 0,8 ao bimestre. É uma questão aí não muito difícil. Letra delta é tranquilo. Uma questão de professor de matemática. Então, quer dizer, você vê, uma questão lá na prova de professor não veio tão difícil. Então, pode ser realmente que alguma banca peça isso, mas no sentido de fazer o aluno ficar confuso. Mas o que ele quer com isso aqui? Nunca vi isso antes. Não aqui no curso. Aqui no curso você vai ver tudo que você precisa. Tá? Vamos para a questão número 2. Acerca dessa situação hipotética e considerando o mês comercial de 30 dias, julgue o item subsequente. Então, aqui ele mandou a gente usar o mês comercial, não os juros exatos. E os juros exatos, lembra que o professor falou na aula anterior, os juros exatos vai depender, né, vai cobrar da gente que a gente saiba os meses com seus respectivos dias. Aí o professor for para usar a mãozinha lá, lembrando que sempre que dá em cima do osso tem 31, quando dá entre os ossos 28, fevereiro, 29 se for bissexto, o resto é 30. Aí você conta janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, volta para cá no agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Aí você fecha certinho na sua mão aí, para você não esquecer, quando for juros exatos, de colocar lá, por exemplo, janeiro, 31 dias, certo? Abril, 30 dias, e assim por diante. Vamos lá, no regime de juros simples, a taxa de 21% ao mês é equivalente à taxa de 252% ao ano. Pô, aqui é bem tranquilo, né? Você está pagando 21% ao mês, a sua taxa. E você quer descobrir quanto isso é no ano. Você vai pegar essa taxa de 21% e vai multiplicar por 12. Vamos lá. 21 vezes 12, 2 vezes 21 vai dar 42. 1 que multiplica 21 vai dar o próprio 21.
Somando, a gente chega nesse valor de 252% ao ano. Perfeito. Isso aqui tá certo. Marcamos, voamos e estamos aí, dominando questões envolvendo as taxas proporcionais. Questão número 3, também da CESP. Julgue o item seguinte relativo à matemática financeira. A taxa de 24% ao ano é proporcional à taxa de 2% ao mês? Pô, aqui você já consegue até fazer de cabeça. Eu estou pagando 24% ao ano. Eu quero saber quanto eu pago por mês. Eu pago 24% por ano. Para descobrir quanto eu pago por mês, eu vou dividir por 12. Se eu dividir por 12, eu estou transformando isso em meses. E isso vai dar realmente 2%. Olha que maravilha. Você já voando. Você já passando 1.000. Hashtag passei 1.000. Então aqui, ó, 24% ao ano. Eu vou converter isso para quanto eu pago por mês. Vai ser uma taxa de 24% dividido por 12. Isso virou ao mês. De fato, a taxa é de 2% ao mês. Isso aqui também tá certo. Voando. Estamos voando. Mais uma. Quadrix. Com base em conhecimentos relativos à matemática financeira, a finanças e ao orçamento, julgue o item a seguir. Sendo a taxa de juros anual de 18%, conclui-se que a taxa proporcional, então você está falando de taxa proporcional, ele já se refere, tá, a juros simples, beleza? A taxa proporcional bimestral de 9%, olha só, a taxa de juros anual de 18%, beleza? Então eu estou com a taxa 18% ao ano. Eu quero converter isso para taxa bimestral. A gente já fez isso agora há pouco. Se eu estou pagando ao ano, eu consigo descobrir o quanto eu pago por bimestre? Eu consigo. Se eu pegar esse 18, dividir por 6, eu estou convertendo isso para o bimestre. Lembrando que um ano ele tem 6 bimestres. Então, se a gente divide por 6, eu vou estar separando realmente essa taxa em bimestres. Cada bimestre ali, né, 6 bimestres no correr do ano. Então, se eu dividir 18 por 6, eu converti minha taxa ao bimestre. 18 dividido por 6 vai dar para a gente aqui 3% ao bimestre. Isso aqui está errado, tá? O que ele jogou aí? Ele jogou essa taxa de juros anual de 18% nesse bimestral, seja de 9%. Na verdade, 9% é no semestre. Então, se eu dividisse a taxa de juros ao semestre, eu teria 9% no semestre. Fechou? Então, 9% no semestre. E como a gente tem aí, num semestre, a gente tem 3 bimestres, se eu pegar esse 9 e dividir por 3, aí eu caio no 3% ao bimestre. Percebeu que, fazendo até as conversões separadas, eu estou com a taxa anual, joguei para a taxa no semestre. Taxa no semestre deu para a gente 9%. Com essa taxa no semestre, eu vou jogar para uma taxa ao bimestre. 9 dividido em 3 bimestres é um semestre. Dividido em bimestre, vão dar 3 bimestres. Então, 9 dividido por 3, realmente essa taxa é de 3% ao bimestre. Está errado. E finalizando aí, vamos para a nossa questão de número 5. Em relação à aplicação financeira capitalizada a juros simples de 10% ao ano, analise as afirmações. A questão aí bonitinha, porque a gente pode explorar um pouco mais a teoria. O montante cresce exponencialmente? Não. A gente vai ter na próxima aula a introdução de juros compostos. A gente sabe que o montante não cresce exponencialmente, por quê? Porque eu sempre somo a mesma parcela sobre o capital quando se trata de juros simples. O valor que eu somo sempre é referente àquela parte inicial do juros simples, aquele capital investido inicialmente. Então, o montante ele não cresce exponencialmente. Exponencialmente seria uma ideia de num gráfico, eu tenho um crescimento nesse sentido aqui, ó, tá? Então, o tempo e os juros, ele é exponencial. Quando se trata de... Isso aqui seria juros compostos. Quando eu tenho juros simples, o comportamento do gráfico... A gente vai ter uma aula só que eu vou falar desses gráficos aqui, porque é importante. Isso é questão de concurso, tá? Mas como eu não falei de juros compostos, eu não trouxe ainda os gráficos. Depois que a gente falar de juros compostos, a gente vai ter uma aula só para analisar a questão do gráfico. Nos juros simples, o gráfico ele vai ter um comportamento linear. Então, aqui, esse gráfico ele tem um comportamento exponencial e no juros simples,
ele vai ter um comportamento linear. Então, aqui a gente tem uma função exponencial, tá? Então aqui vai ser exponencial, e no de baixo a gente vai ter um comportamento linear. Vai ser uma reta ali. Então o montante cresce exponencialmente? Não, essa afirmação aqui ela é falsa para a gente. Tá? Para dobrar o capital investido, demorará 10 anos. Bacana. Aqui não adianta, aqui a gente vai ter que fazer conta. Então vamos segurar aqui. A taxa equivalente de juros e a taxa proporcional são iguais? Beleza. Se ele falou de juros simples, a taxa equivalente de juros e a taxa proporcional de juros são iguais. Essa afirmação aqui ela é verdadeira. É claro que nem é dar de graça para a gente, né? A gente já sabe que a letra D está errada. O que tem na alternativa 1 lá, né, no item 1, está errado. Então a gente elimina A e a gente elimina agora a letra B. Ele deixou aí duas para a gente. Professor, como é que a gente vai chegar na resposta dessa pergunta para dobrar o capital investido? Demorará 10 anos? Tá. Então o que acontece? Para a gente chegar nessa resposta, eu quero dobrar o capital. Dobrar. Então eu quero investir um dinheiro e no final eu quero ter o dobro desse dinheiro. A gente pode fazer de duas formas. Se eu vou investir um capital de 100, no final eu quero um montante de 200. Isso é bom porque deixa bem claro o que está acontecendo aqui para você. Isso deixa bem claro para você o que está acontecendo. Se você quer dobrar, você quer um montante no final de 200. Então os juros que a gente vai ter aqui vai ser o quê? Vai ser o montante menos o capital. Lembra da fórmula que o montante é o capital mais os juros? Então, os juros é o montante menos o capital. O que dá para a gente uns juros de R$100. Fechou? Tem gente que já vai, de repente, pensar em colocar, bom, se eu quero dobrar, eu quero ter o mesmo capital investido no final. Então, montaria a fórmula assim, capital é igual ao capital vezes I vezes T sobre 100. Se você tem essa abordagem, beleza. Se você tem segurança em fazer isso, eu não tenho medo, não. Mas toda a questão que não te der o valor, que ele quer que dobre, que triplique, eu gostaria que você viesse para essa visão aqui. Ó. Coloca R$100 e você faz. Eu quero que triplique o valor no final. Então você quer um montante de 300. Aí você descobre que os juros é de 200. Porque se você jogar os juros de 200, aqui você erra. Percebeu o que você está falando? Então eu quero muito que você sempre use esse valor. Não deu valor, cria valor. Eu quero duplicar o capital. Tá? Então eu vou colocar um capital de 100, eu quero um montante de 200. Quando eu for resgatar o meu dinheiro, eu quero ter o dobro. E se eu tenho um montante de 200, o capital que eu investi é de 100. Agora você vai montar lá na fórmula. Você vai jogar 100, que é os juros, é igual ao capital, que é 100, vezes a taxa que ele colocou para a gente de 10% ao ano, num tempo de 10 anos. E isso aqui dividido por 100. O que vai acontecer? Você vai cancelar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, e o que vai sobrar? E 100 é igual a 100. Olha que bonito. Professor, mas e se eu me perdi porque deu 100 igual a 100 e eu queria que fosse, de repente, a variável, só aparecesse a variável de fato. Então, tranquilo, porque aqui deu 100 igual a 100. Se deu 100 igual a 100, a afirmação é verdadeira. Vai se levar 10 anos para que a 10% eu duplique o capital. Isso mesmo, eu fiz essa conta de cabeça. Essa aqui dá para fazer de cabeça mesmo. Meu medo é uma conta mais difícil. O que outro caminho que você poderia fazer, qual é? Você calcular os juros, certo? Os juros de um capital de 100, sempre usar o 100 como referência, tá? Aplicado uma taxa de 10% em 10 anos, você vai sempre dividir por 100. Ó, cancela esse zero com esse zero, esse zero com esse zero. Os juros, ao final desse prazo, é realmente de R$100. Percebeu? Então, se você investiu 100 e recebeu R$100 de juros, qual é a conclusão que você tem? Que você vai resgatar o dobro, que você duplicou esse capital que você investiu. Beleza? Então, a ideia aqui realmente é essa. É apresentar para você as formas de você fazer essa pergunta, chegar na resposta de validar esse item aqui como verdadeiro ou falso, porque essa pergunta cai bastante. O quanto eu tenho que investir para que o meu capital triplique, quadruplique, quintuplique? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um valor 100, aí eu quero que no final quintuplique. Então eu quero no final resgatar quanto? 500. Quando eu resgatar 500, se eu investir 100, de quanto foi meus juros? De 400. Coloque isso na fórmula, você vai ganhar muito tempo e ter a certeza que seu cálculo está certo. Fechou? Então, quem descobriu aqui que, na verdade, estão corretos o item 2 e 3
E a gente cai aqui na letra Charlie como a resposta e brilhamos, tá? Eu acabei esquecendo de colocar a tela final, se eu avançar aqui vai ficar tudo preto. Então, eu vou dizer para você que chegou até aqui, depois desses 20 minutinhos proveitosos de aula, né? Quase 20 minutos. Muito obrigado e a gente se vê na próxima aula, agora sim para iniciar os juros compostos, beleza? Então te vejo lá, lembrando, revise e qualquer dúvida, chama eu aqui que eu te ajudo. Até a próxima aula, tchau.